nossa, mas isso nunca aconteceu. Não, você tá ficando louco. Não dá pra conversar com você. Não dá pra conversar com você, porque você tá invertendo as coisas. Cósmica no ar, aqui no YouTube, para falar do quê? Do Dark Side dos signos. Hoje a gente vai falar do Dark Side do signo de Câncer. Quem aí sabe me dizer qual é o Dark Side do signo de Câncer? Escreve aqui embaixo pra gente nos comentários se você sabe qual é o Dark Side do seu signo, se você é canceriano, e se você conhece alguém canceriano, chama ele aqui pra vir ver esse vídeo. Aliás, me digam se vocês estão gostando dessa playlist nova, cósmica, maravilhosa, que vai falar de assuntos astrológicos nunca antes vistos na história do YouTube. Comenta pra mim aqui embaixo. Tem duas características fortes no Dark Side do signo de Câncer. Uma delas é a manipulação psicológica e a outra é a chantagem emocional. Oi, canceriano, tudo bom? Você já fez isso? Conta pra mim aqui, por favor, que eu quero saber. Câncer determina uma série de reações que a gente tem na nossa vida por causa da nossa psique. Várias delas são reações emocionais, né? Como a gente viu nos outros vídeos. Então, onde tem o signo de Câncer no seu mapa, lá existirá reatividade. Então, se você quer saber aonde você tem reatividade no seu mapa, busque onde está o signo de Câncer. A reatividade pode ser emocional, pode ser instintiva, pode até ser irracional. São reações não programadas, não racionais, que vêm e te tomam. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem o signo de Câncer na casa 7, a área onde tem reatividade vão cair nos assuntos da casa 7. Casa 7 são os assuntos namorado de longo prazo, marido, esposa, melhor amigo, sócio. Então ali naquela casa tem uma reatividade. E essa reatividade não é uma agressividade, por exemplo, como em Áries, mas é uma reatividade que pode estar ligada às suas emoções, aos seus instintos e a questões que não são racionais para você. Portanto, vem aquela reação e você nem estava esperando aquilo, porque é irracional. Aqui nesse exemplo que eu tô dando, a pessoa pode esperar fazer da relação um ninho, né? Câncer é o signo do ninho. Então ele espera encontrar no parceiro, no sócio, no melhor amigo, um ninho para ele. Se em algum momento esse ninho for ameaçado, pode apostar que vai ter reatividade na parada. Então, qualquer ameaça para isso pode gerar reações diversas para a pessoa. Ela realmente não tem controle daquilo. Para você conseguir especificar qual é o tipo de reatividade emocional que a pessoa vai ter, geralmente a gente olha o regente do signo de Câncer, que é a Lua. Então, por exemplo, se for uma Lua em Áries, o tipo de reatividade emocional vai ser briga. Então a gente tem que lembrar da imagem do signo de Câncer, né? A imagem do signo de Câncer, você pode pensar numa mão passando a mão numa água lentamente, aquilo vão fazer várias ondas que vão flutuando e chegando a outros lugares, assim como o psiquismo. Se você tá nessa água com a outra pessoa e a outra pessoa faz isso com a mão e a água se espalha pelo ambiente em ondas, todo mundo que tá nessa água sente. Só que é água. Aqui, ao invés da gente estar falando da água física, a gente está falando do psiquismo. Então, essas ondas também são sentidas por nós através do nosso psiquismo. Se você quer saber mais sobre os outros signos, sobre o dark side dele e por trás dos signos, ou seja, os bastidores dos signos, aquilo que ninguém nunca disse dos signos, se inscreve aqui no canal e fica ligado nessa playlist cósmica que vai trazer vários babados pra você. Então, nessa playlist de hoje, que a gente tá falando do dark side dos signos, a gente vai aprender como é a energia desses signos, só que pervertida. E aí vamos explicar um pouco a palavra pervertida para isso não virar um tabu, né? Pra gente não poder mais usar palavras difíceis aqui. Então, o que é perverter uma energia? Perverter uma energia é quando você se dá o direito de usar aquela característica, aquela força, aquela energia sem limites para você. Ou seja, todo mundo na humanidade tem que usar aquilo com limite, mas você, naquele ponto, naquele lugar, se dá o direito de fazer do jeitinho que você quer, como você quiser, dentro dos limites que você estabelecer. Mas esses limites não são os limites, eles são os seus limites. Os limites que você estipulou como limites. Geralmente, eu tô falando aqui de você estipulou os limites, mas na perversão o que a gente mais vê é a utilização daquela energia sem limite. E toda vez que a gente usa uma energia sem limite, a gente acaba destruindo aquela própria energia. A própria energia destrói a si mesma quando ela é utilizada sem limite. É meio que um mecanismo de autoproteção. Então, por exemplo, a energia amor. Se eu utilizo a energia do amor sem limites, meio que o amor vai contra o amor, entendeu?
Se eu namoro uma pessoa e fico colado nela, grudado nela, 24 horas por dia, sem espaço, sem ter como respirar, porque eu amo, porque eu amo, porque eu amo, o amor vai contra o amor. Em algum momento alguém vai se sentir sufocado e essa relação, ao invés de virar uma relação de amor, vai virar uma relação de fusão. E fusão é uma coisa, amor é outra. Esse é o mecanismo de uma energia utilizada sem limite. E a perversão faz isso com a gente. A chantagem emocional pode acontecer tanto nas amizades, quanto no âmbito relacional, profissional, familiar, quanto no amoroso. O objetivo do chantagista é manipular a pessoa para conseguir que aquela pessoa atenda aos desejos dela, não aos desejos dele, mas aos desejos dela. A grande pegada é que às vezes isso pode ser realizado de uma maneira tão sutil que a gente acaba nem se dando conta. Às vezes a gente exerce pressão de uma tal maneira sobre a outra pessoa que a outra pessoa perde a capacidade de lidar com aquilo. Para não magoar a gente, para não ofender a gente, para não machucar a gente, ela acaba cedendo. Mas na verdade dela, na natureza dela, dentro dela, ela não faria aquilo. Geralmente, dentro desse tipo de comportamento, se a pessoa não fizer aquilo que está sendo pedido para ela, existe tipo um castigo, como se fosse uma punição. E aí o que ela quer gerar na vítima é uma sensação de medo, do tipo, se você fizer isso mais uma vez, acabou tudo. A outra pessoa vai falar, ai meu Deus, socorro, não quero que acabe tudo. E aí ela pode acabar cedendo a essa chantagem emocional. A manipulação psicológica, que é o outro dark side do signo de Câncer, é uma tática que a pessoa usa para exercer pressão sobre o comportamento da outra pessoa. Ela faz isso mudando a percepção dos fatos que ela quer que o outro tenha. A manipulação psicológica, ela é mais dissimulada. E isso dificulta ainda mais a percepção dela quando ela tá sendo feita. É um negócio tão sutil, tão tênue, que parece que a pessoa tá falando honestamente ali com você. Mas não, ela tá tentando desviar a sua percepção para um lugar onde ela quer que a sua percepção chegue. Por isso, como é muito sutil, é quase imperceptível perceber quando a gente tá sofrendo manipulação psicológica. Precisa ter uma psique mais aguçada para pegar a pessoa no pulo e não cair nessa. Então é uma pretensão que a pessoa tem de confundir a vítima para benefício próprio. E isso é uma manipulação psicológica. Então ela vai falar coisas do tipo, nossa, mas isso nunca aconteceu. Não, você tá ficando louco. Não dá pra conversar com você. Não dá pra conversar com você, porque você tá invertendo as coisas. Ou a pessoa vai falar que você imaginou aquilo, que não era nada daquilo. Gente, é claro que você pode usar essas frases quando você estiver discutindo com alguém, conversando com alguém, tá? A gente não tá falando que é proibido usar esses termos e que toda vez que a pessoa falar pra você, nossa, não dá pra falar com você, ela está te manipulando psicologicamente. Mas aqui a gente tá tentando ressaltar alguns exemplos. Essas são as expressões que as pessoas costumam usar quando estão fazendo essa manipulação psicológica para fazer você acreditar em algo que não aconteceu, mas que ela quer que você acredite. E aí, no final das contas, a pessoa pode acabar transferindo algumas responsabilidades ou alguns aspectos negativos dela para você por meio dessa manipulação psicológica, sendo que aquilo nem é seu e nem é de sua responsabilidade. Nem sempre é importante lembrar que essas manipulações são totalmente mal intencionadas. Às vezes a própria pessoa faz isso e não se dá conta, não percebe, ou às vezes se dá conta, percebe, mas faz por carência, né? Não que isso seja super mal intencionado, tem um pouquinho de má intenção quando a gente tá manipulando psicologicamente, claro. É um dark side do signo, é uma energia sem limite, então não dá pra falar que é 100% cor-de-rosa. Mas muitas vezes a pessoa realmente não se dá conta de que tá fazendo isso ou faz por uma necessidade do tipo suprir uma carência absurda imediatamente. No final das contas, é uma necessidade que a gente tem de manipular o outro para que a gente receba aquilo que a gente precisa naquele momento. Essa pessoa que faz a manipulação psicológica sempre vai tentar colocar a verdade a favor dela. Não importa como, não importa porquê, não importa os fatos, ela vai tentar transpor a situação para que ela se saia bem e receba aquilo que ela quer. Esse foi o primeiro Dark Side dos signos que a gente fez. A gente começou pelos signos de Câncer. Todo mundo diz por aí que é todo fofinho, todo frufru, todo mela cueca, todo sensível. Mas, quando a gente vai olhar a fundo, a gente vê que não é bem assim, que a gente precisa lidar com a realidade do signo inteira, saber quais são as características mais escuras, quais as características mais claras e saber que o signo abrange o escopo como um todo. E que a gente começa a reconhecer essas coisas na gente a partir do momento que a gente reconhece,
reconhece, a gente consegue trabalhar aquilo e tomar uma escolha mais consciente pra ver como que a gente vai canalizar essa energia pra que ela se manifeste na nossa vida da maneira mais próxima com a que a gente gostaria que fosse. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, marca todo mundo que é de câncer que precisa saber dessas perversões do signo de câncer e a gente se vê no próximo. Beijos! We have a great future ahead of us.